Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos estudar mais uma lição das revistas da CPAD na classe dos adultos. Estamos estudando relacionamentos em família, um tema muito importante e atual para os nossos dias, para as nossas igrejas, para as nossas famílias. E hoje nós vamos estudar a lição de número 4, Lição de número 4, que tem por título Ídolos na Família. Ídolos na Família. Tem até um bezerro de ouro aí, para exemplificar. Esse aqui é o bezerro, uma representação daquele bezerro que os israelitas fizeram quando Moisés estava no monte. É prova de que a idolatria talvez tivesse achado lugar no coração deles, Não é esse o assunto, mas esse bezerro de ouro representa a idolatria. O texto áureo da nossa lição de hoje está em 1 de João, capítulo 5, versículo 21, que diz: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. A leitura bíblica em classe está em 2 livros da Bíblia, 2 livros do Antigo Testamento, contando 2 histórias de famílias que acolheram ídolos no seu seio. O primeiro texto está em Gênesis 31, do 17 ao 19, depois o versículo 33 ao 35, e depois Juízes, capítulo 17, versículos 1, e também versículos de 3 a 5. Então, Gênesis 31 e 17. Então se levantou Jacó, e pondo seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Leia e na tenda de ambas as servas e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Agora, Juízes, uma outra história, capítulo 17, versículo 1. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, porém sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e de fundição. E esteve em casa de Mica. E tinha este homem Mica uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos, para que fosse sacerdote. Para que fosse por sacerdote. Então aqui está as 2 leituras, que perfazem a leitura bíblica em classe. Nós vamos agora fazer uma introdução da lição, Como você que já acompanha o meu canal sabe, a introdução é uma apresentação dos tópicos, Primeiro aí nós vamos ver os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Vamos ver que Raquel furtou, os ídolos familiares, os terafins de seu pai. Depois nós vamos ver um santuário de deuses na casa de Mica. Vamos ver um pouquinho sobre esse Mica, que tinha uma fábrica de deuses na sua casa. E por fim, nós vamos estar vendo no ponto 3
Ponto de número 3. A idolatria dentro dos lares. Ou seja, o primeiro ponto, vamos ver a história de Raquel e os ídolos. O segundo ponto, a história de Mica e os seus ídolos, a sua mãe, as moedas que ele roubou, devolveu e depois ela doou para que ele fizesse um ídolo. E por fim nós vamos aplicar, né? O ponto 3 é uma aplicação. Mas para os nossos dias mesmo, os ídolos, o que pode ser algum ídolo na nossa casa, ok? Então vamos para o primeiro ponto, né? Primeiro ponto, os ídolos encontrados na tenda de Raquel. O subtópico 1 aí diz assim: a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Então, Jacó, segundo Gênesis 31 e 28, Jacó ele ficou por cerca de 20 anos, né, servindo a Labão, né? Gênesis 31 e versículo 38, melhor dizendo. A Bíblia diz assim: estes 20 anos estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Ou seja, Jacó, ele está servindo a Labão, né, por 20 anos. E agora chega o momento dele voltar para a sua casa. Deus, ele manda, né? Deus, ele ordena a Jacó que ele volte para sua casa. Lá em Gênesis 31, versículo 3, e disse o Senhor a Jacó: e torna à terra de teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Léia no campo e o seu rebanho, e disse-lhes: vejo que o rosto de teu pai para comigo não é como anteriormente, porém Deus, o Deus de meu pai esteve comigo. Então ali ele vai falar para elas que chegou a hora dele voltar, né? Voltar. Então ele vai embora, Jacó vai embora, e Labão e seus filhos, eles vão atrás de Jacó, né? E Jacó e a sua família, o seu rebanho, já está a uma certa distância, e Labão ele vai atrás. Chegando ali, ele descobre, que é o subtópico 2, Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. Então ele vai nas tendas, né? E ele chega na tenda de Raquel, né? Labão era um homem idólatra, tanto que ele descobre que os seus ídolos, os seus terafins, né, que eram deuses, que eram imagens familiares, né, que ficavam nas casas. Então Labão tinha esses terafins, que eram fabricados de madeira, de barro, né, e eram imagens veneradas como amuletos. Então, por isso que eles ficavam em casa como que protegendo a casa, né? E então ele vai procurar, e Raquel havia furtado os seus ídolos, né? Tá lá em Gênesis 31, 19. Só que quando ele chega na tenda de Raquel, né? Ela inventa ali uma desculpa para que o seu pai não descobrisse, né? Ela mentiu ali, que é o subtópico 3. Ela mentiu, né? Ela usa a mentira para esconder o ídolo, né? Lá no versículo 35, ela diz, né? Não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, porque não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Ela escondeu os ídolos debaixo de si. Note que eram pequenos, né? Pequenos terafins, pequenas imagens, né? Porque ela conseguiu esconder debaixo dela, né? E ela mentiu dizendo que estava, num linguajar mais claro, estava menstruada, né? Ela falou: eu tenho o costume das mulheres, então eu não posso me levantar. Mas na verdade era uma mentira que ela inventou para que o seu pai
não descobrisse. Uma coisa interessante que a gente aprende aqui nesse ponto, subtópico 3, é que um pecado, ele chama outro pecado, ele atrai outro pecado, né? Foi um erro Raquel roubar, mesmo que era ídolos, né? Mas foi um roubo. Ela roubou os terafins de Labão. Segundo, ela ainda acreditava naquelas coisas, naqueles ídolos familiares, porque senão ela não havia roubado, né? Então, mostra que ela ainda tinha um resquício de idolatria dentro de si. E depois, para esconder o seu roubo, ela mentiu. Então, um pecado foi gerando outros pecados, né? Isso é muito importante. Ok? Então, nesse primeiro ponto, nós vimos aí, né, que os ídolos foram roubados por Raquel, né? O seu pai, Labão, era idólatra, ele, né, tinha os terafins, que eram ídolos familiares, eram fabricados de madeira, de pedra ou de barro. Então, essas imagens eram veneradas, né, como se fosse um amuleto, né? Como se fosse um amuleto. Então, esse episódio, né, nós aprendemos aqui nesse primeiro ponto, gerou um clima muito difícil na família de Jacó, ali um constrangimento muito grande, né? E nós vamos aplicar isso no ponto 3, que toda idolatria, tudo aquilo que se torna ídolos na nossa casa, na nossa família, vai trazer constrangimentos, ok? Se você tem algum comentário aqui nesse ponto, é só, né, deixar aqui nos comentários, deixar uma pergunta, aquilo que você sentir de deixar, até uma discordância, nós, respeitosamente, nós vamos receber a sua crítica construtiva e vamos aprender uns com os outros, ok? Então agora, no ponto 2, né, ponto 2, nós vamos ver aqui um santuário de deuses na casa de Mica. Então agora nós vamos passar para uma outra história. Já aprendemos a de Raquel, que ela roubou os ídolos de seu pai, e agora nós vamos para a história de Mica, né? Um santuário de deuses na casa de Mica. Quem era Mica? O nome de Mica é até bonito, né? O significado. Quem é como nosso Deus? Então, Mica significa quem é como nosso Deus. Mica, só que tem uma coisa, a vida dele não correspondia à importância do nome que ele tinha. O nome honrava a Deus, mas Mica não honrava a Deus, né? Mica, nós podemos ver lá, né, no livro de Juízes, capítulo 17, essa história, né? Você pode depois ler. Ele era um efraimita, né, e habitava na montanha de Efraim, ou seja, um judeu, mas na época dos juízes, né, para quem já leu o livro de Juízes, estudou o livro de Juízes, sabe que era um período de apostasia na nação de Israel, né? Então, vamos ver aqui algumas coisinhas aqui. Então, na época de Mica, havia um sincretismo religioso, né, que estava gerando uma apostasia na nação de Israel. O que é o sincretismo? É uma fusão, né, uma mistura de diferentes crenças. Então, os israelitas, nós vamos ver aqui, que eles serviam a Deus, mas também tinham ídolos. Então, isso é um sincretismo religioso, né? Uma mistura de crenças. Então, dentro das próprias casas deles, haviam ídolos caseiros, né, para os quais faziam culto e adoravam com o objetivo de obter favores materiais. É o que aconteceu, né, com Mica, né? O que aconteceu? Mica havia roubado o dinheiro da sua mãe, né? Ele devolve o dinheiro e a sua mãe o perdoa, né? Ela o perdoa e o que ela faz? Ela destina uma parte desse dinheiro
para que Mica construísse, né, uma imagem de escultura. Está lá no versículo 4. E porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas, parte daquele dinheiro, né? Porque eram 1.100 moedas, né? Ela pegou 200 e destinou ali para a construção de uma imagem de escultura e de fundição. Numa leitura superficial, parece que são duas imagens, né? Uma imagem de escultura e de fundição. Mas, na verdade, é uma imagem só. Né? Na verdade, talvez construída de madeira e revestida, né, com um metal. Por isso a palavra fundição. Né? Então, aqui, Mica, ele era especialista nisso. Né? Por quê? Porque esse homem tinha uma casa de deuses. Depois ele fez também um éfode e terafins, que eram os ídolos familiares, né? Semelhantes ao que Labão tinha em casa e que foram furtados por Raquel. Então esses deuses, né? Esses falsos deuses, eles viviam nas casas dos israelitas nesta época. Né? A Bíblia diz aqui no versículo 5 do capítulo 17... E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou um de seus filhos para que fosse por sacerdote. Então daí você vê, né, como que a nação de Israel estava, né, fazendo ídolos, e cada um achava um sacerdote. Eu quero que você seja meu sacerdote. Depois o próprio Mica, ele vai consagrar um jovem levita a seu sacerdote também. Aqui ele consagra um dos seus filhos. Então daqui nós vemos a falta de direção, né, que o povo de Israel estava vivendo na época dos juízes. Então aí o subtópico 3 diz: Mica tinha uma casa de deuses. Então a própria casa dele era lugar de fazer deuses, né? Diz aqui que por conta própria, e depois de ter seus terafins em casa, Mica resolveu também mandar fazer um éfode, né, que era utilizado somente pelo sumo sacerdote. Então o que ele faz? Uma réplica do éfode, lógico que não era o éfode do sumo sacerdote, né, original, mas ele manda fazer um éfode, né, que era utilizado somente pelo sumo sacerdote, e entrega ao seu filho, que ele havia consagrado como sacerdote, separando para ser sacerdote da sua casa. Daqui você vê o problema espiritual, doutrinário que havia na nação de Israel na época dos juízes. Era uma bagunça tremenda, essa é a palavra certa, era uma bagunça espiritual, uma bagunça doutrinária, né? Mostra aqui o sincretismo que eles viviam, querendo servir a Deus, mas também querendo servir a outros ídolos, ok? Então o que nós aprendemos aqui nesse segundo ponto? Que Mica era um efraimita, né? Roubou as moedas da sua mãe, né? Roubou as moedas da sua mãe, 1.100 moedas de prata. Ele se arrepende, devolve as moedas, a mãe, ela perdoa ele e destina dessas 1.100, 200 moedas para que Mica fizesse um deus, né? Um ídolo, uma imagem de fundição. E ele também fez terafins. Havia várias imagens ali na sua casa, portanto, ele tinha uma casa de deuses, né? E ele consagra, faz um éfode, que era usado só pelo sumo sacerdote, e ele consagra o seu próprio filho para ser o sacerdote. Então aqui mostra a desordem doutrinária que havia na época dos juízes, ok? Se você tem um comentário aqui nesse ponto, deixa aqui que nós vamos interagir com você. E por fim, ponto 3,
a idolatria dentro dos lares. Aí sim, nós vamos agora aplicar a lição, né? Geralmente, o último ponto é uma aplicação. Então, ídolos domésticos nos tempos atuais. João, ele falou sobre isso na primeira epístola, capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então ele faz uma advertência. Tomem cuidado para não terem ídolos no meio de vocês. O que é um ídolo? O que vem a ser um ídolo? Às vezes, logicamente, às vezes não, logicamente, os cristãos evangélicos, protestantes, não têm uma imagem de escultura na sua casa, onde ele ora, onde ele adora, ele não faz isso. Mas idolatria não é só isso. Então diz aqui o nosso autor, Elianai Cabral, pastor Elianai Cabral, que qualquer coisa pode se tornar um ídolo dentro de casa. Como, por exemplo, um emprego pode se tornar um ídolo, um carro pode se tornar um ídolo, um dinheiro, um filho, um pai ou uma mãe, um estilo de vida, tudo isso pode se tornar ídolos dentro da nossa casa. Então, tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. Tem uma definição aqui objetiva, simples e cirúrgica. O que é idolatria? Tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus. Então, se você está honrando a sua esposa acima de Deus, você está sendo idólatra. Se você está honrando o seu filho acima de Deus, você está sendo idólatra. O seu carro, o seu emprego, né, a sua fazenda, o seu programa de televisão favorito, se isso é usado, honrado acima de Deus, isso é idolatria. Subtópico 2, identificando os ídolos modernos. Então aqui, o autor ele faz uma ressalva muito importante de algo muito atual, né? Que é a proliferação da cultura da mídia. Então essa cultura, ela entrou em nossas casas e, queiramos ou não, convivemos com ela todo o dia. Hoje é quase, vou dizer quase, né? Impossível viver sem alguma mídia, né? Alguma rede social, algum aplicativo. E tudo isso pode se tornar um Deus na nossa vida. Se o celular, se a rede social, se o Facebook tira o seu tempo de Deus, se você está honrando mais a isso do que a Deus, você está sendo idólatra, porque isso está tomando o lugar de Deus. Subtópico 3, precisamos reagir contra os ídolos da família, né? A igreja ainda continua sendo o sal da terra, né? E por isso, e a luz do mundo também, e por isso é a única instituição da sociedade capaz de evitar a corrupção dos nossos valores morais e espirituais, porque o sal conserva. Então, e para preservar a família atacada pelo vírus infeccioso do sistema mundano, é preciso quebrar os ídolos domésticos que roubam o lugar de Deus na vida familiar. Então, identificou o ídolo, elimina ele o mais rápido possível, para que, né, nós possamos, como igreja, como família cristã, honrar a Deus acima de todas as coisas. Ok? Então essa foi a lição de hoje. Nesse último ponto aqui, nós vimos o perigo de ter ídolos dentro de casa, ídolos atuais, o que pode ser ídolo. Nós vimos aqui, o autor coloca várias coisas aqui, né? Até um estilo de vida pode ser um ídolo. Olha que coisa interessante, né? Devemos identificar esses ídolos e quebrá-los e tirá-los totalmente da nossa família. Ok? Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula.